Salve, salve, gente! Tudo legal? Seguinte, vamos à nossa 13ª aula, né, pessoal? Vou gravar aqui para vocês. É de um autor bem complexo, um cara chamado Fernando Pessoa. É um mestre da literatura portuguesa, um daqueles assim que, para vocês terem uma noção, né, essa aula aí a gente vai ter que dividir em duas partes, tá? Então, Fernando Pessoa, a apresentação da fera vai agora, e depois a gente dá sequência à obra desse que é o grande poeta português do século XX, tá? Ele é incomparável. E um dos primeiros aspectos que eu queria que vocês se ligassem quando a gente for estudar esse Fernando Pessoa aqui, ó, diz respeito a esse detalhezinho aqui. Deem uma olhadinha ali. Poesia heterônima e poesia ortônima. Essa é uma primeira diferenciação que a gente tem que fazer muito clara. Por quê, pessoal? Pelo seguinte, esse autor, ele desenvolveu uma série de personagens poetas. Nota que é diferente de usar um pseudônimo. Ele cria diversas personalidades diferentes, ele cria diversas existências, ele cria biografia. Para vocês terem uma noção, ele estudava mapa astral, gente, e ele acabou fazendo um mapa astral de grande parte desses personagens poetas que ele inventou. Então é mais ou menos como escrever uma peça teatral, e nessa peça teatral vão aparecer diversos poetas com diversas personalidades, com diversas biografias, com diversas tendências diferentes. Então é muito importante a gente levar em conta que muito frequentemente as perguntas vão dizer respeito a essa poesia heterônima aqui. Mas a poesia heterônima a gente não estuda nessa aulinha. Nessa aula a gente vai dar prioridade a essa poesia ortônima, que é o poeta Fernando Pessoa, ele mesmo. Ele, na verdade, em vida só publicou uma obra, essa obra chamada Mensagem. Mensagem é uma obra muito importante porque é praticamente uma releitura de Os Lusíadas. Ele selecionou algumas partes de Os Lusíadas e escreveu uma espécie de nova epopeia portuguesa. Lembra de Os Lusíadas, aquela história da navegação portuguesa, a história da viagem do Vasco da Gama até as Índias? Pois é, ele pegou, leu o poema, estudou, selecionou 44 partes e escreveu 44 poemas curtos. E esses 44 poemas curtos costumam aparecer frequentemente quando o assunto é Fernando Pessoa. É óbvio que se é uma poesia épica, eu e vocês já sabemos, é uma poesia marcada pelo quê? Marcada por aquele caráter nacionalista, lembra? Exatamente como Camões escreveu elogiando a pátria portuguesa, Mensagem é uma obra que elogia a pátria portuguesa ao mesmo tempo que assinala como essa pátria portuguesa está decadente no princípio do século XX. Tá? Então é muito importante vocês levarem isso em conta. Um outro detalhezinho igualmente importante que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, diz respeito a isso aqui, ó. É uma atualização do mito sebastianista. Professor, o que é esse mito sebastianista? Antes de Portugal cair novamente no domínio espanhol em 1580, ela tinha um rei muito jovem chamado Dom Sebastião, e o Dom Sebastião preparou uma frota com a qual quis retomar diversos territórios africanos. Nesse sentido, ele invade a África e acaba sumindo, ele e todos os seus batalhões de portugueses. Então criou-se um mito, gente, de que o Dom Sebastião um dia voltaria, um dia retornaria e resgataria aquela grandeza da pátria portuguesa. E é isso, de certa forma, que a gente vai ver quando o assunto é o mito sebastianista, essa ideia de esperar a volta do grande rei Dom Sebastião e retomar de novo a grandeza. Retomar de novo é bom, hein, pessoal?
retomar a grandeza da pátria portuguesa, tá certo? Então, por isso, a gente fala desse mito sebastianista. Essa obra, ela é dividida em 3 partes, tá aqui, ó. Brasão, que é o símbolo português, né? O mar português, porque os portugueses justamente se notabilizaram por ter conquistado os oceanos, né? A abordagem do expansionismo marítimo é a abordagem das grandes navegações dos portugueses, que inclusive deram com eles aqui no litoral brasileiro, e também o encoberto, que é a ideia da volta dessa grandeza portuguesa, uma vez que Portugal, em um determinado momento, era o rei dos 7 mares, tá? Simplesmente navegava por tudo que era canto. E a gente também vai dar uma olhadinha na poesia lírica do Pessoa. Essa poesia lírica é uma poesia mais sentimental. O Fernando Pessoa também teve uma produção, que é essa produção dele mesmo, na qual ele aborda alguns aspectos, principalmente sobre escrever textos, sabe? Sobre a função poética, sobre a metalinguagem, sobre escrever, sobre a tarefa de escrever poemas. Tá? Um outro detalhe igualmente importante também, que eu queria chamar a atenção de vocês, ó, que em 1915 aparece em Portugal uma revista modernista chamada Revista Orfeu. E o Fernando Pessoa é um dos participantes ativos dessa revista. E essa revista buscava uma atualização da arte portuguesa, que era uma arte muito conservadora, era uma arte muito marcada por esse caráter contrário às novidades e às inovações, principalmente, se vocês se lembrarem, a gente acabou de estudar as vanguardas artísticas europeias, e todo esse contexto acaba sendo resgatado para a realidade portuguesa através dessa revista chamada de Orfeu, na qual o Fernando Pessoa teve uma atividade bastante significativa. Tá? Então, num primeiro momento, a gente vai dar uma olhadinha em algumas obras dessa parte do Fernando Pessoa, dessa parte da obra do Fernando Pessoa, que aparece em Mensagem. Vamos lá, então? Tá. Eu vou dar uma olhadinha aqui no primeiro poema, que é o poema que eu selecionei para vocês. Esse poema que eu selecionei aqui para vocês, Mar Português, gente, ele é muito importante porque é geralmente esse poema aqui que aparece em provinhas, em avaliações e esse tipo de coisa. Tá? Então se liga aqui, Mar Português é uma obra que trata justamente daquela expansão marítima portuguesa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosseis nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Nesse sentido desse poema, vamos primeiro fazer uma análise externa. Olha só, a gente tem sal, a gente tem Portugal, choraram, rezaram, casar e mar. A gente tem pena, pequena, bojador, dor, deu e céu. Deu e céu rimam, tá certo, pessoal? Então, um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é essa preocupação estilística, formal do poeta. Tá? Por quê? Primeiro, porque ele faz versos rimados, ainda que não seja um daqueles sonetos, mas ele faz versos rimados. Segundo, se vocês notarem, aqui a gente tem uma estrofe de 6 versos e aqui a gente tem outra estrofe de 6 versos. Ou seja, em Mensagem, o Fernando Pessoa valoriza o aspecto formal da poesia. Ele valoriza a rima, ele valoriza também métrica. Se a gente for ver, os versos são todos regulares, ó mar salgado quanto do teu sal, decassílabo, são lágrimas de Portugal,
octossílabo. Então é importante vocês se ligarem que ele vai fazer um esquema de 10 sílabas poéticas, 8 sílabas poéticas, 10 sílabas poéticas, 8 sílabas poéticas, 10 sílabas poéticas, 8 sílabas poéticas, do começo ao fim, nesses 2 sextetos, tá? Que são 2 estrofes de 6 versos. E isso já diz pra gente que ele é um poeta em mensagem. Veja bem, em mensagem ele é um poeta que respeita, valoriza os aspectos formais. Quanto ao significado do poema, eu quero que vocês percebam que o poema já trata, obviamente, do domínio da expansão marítima portuguesa, lá cantada em verso pelos Lusíadas do Camões. Então é uma retomada da grandeza de Portugal. Mas ao mesmo tempo que retoma a grandeza, ele fala sobre a dificuldade de dominar, de domesticar esses mares, né? Porque muito do sal desses mares são lágrimas de Portugal, das famílias portuguesas que perderam filhos, das mães que choraram seus filhos, das noivas que ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Por que fosses nosso? Porque Portugal, num determinado momento da história, conseguiu dominar os mares. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, pessoal, o que é bojador? Bojador, galera, era um ponto que os portugueses achavam que era absolutamente intransponível. Eles achavam que aquele ponto ali ninguém conseguiria ultrapassar. Era aquele ponto limite dos mares, até que um navegador português chamado Gil Eanes, em 1434, passou daquele ponto ali. Então foi um gesto de coragem, um ato de coragem do Gil Eanes e, por conta disso, de todo o povo português. É aí nesse sentido que ele fala que tem que passar além do bojador, tem que superar a dor das perdas de mães, de noivas e de tantos portugueses que perderam seus entes queridos no processo das navegações, porque esse é o único jeito, essa é a única forma de se tornar o grande Portugal que Portugal se tornou durante a época das navegações. Olha o que é esse verso lindo aqui do final, os 2 versos do final, onde ele fala: Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, de certa forma, nesses 2 versos se sintetiza a ideia de que é preciso coragem para enfrentar esse mar imenso, o mar português, tá? Um outro poema que a gente também vai conversar com vocês é um poema da parte 2. Esse poema da parte 2 de mensagem, tá certo? Esse poema aqui também é um poema muito famoso, bem famoso, tão famoso, tão famoso, que ele até foi musicado por um cara chamado Caetano Veloso. E agora vocês vão escutar um pouquinho da música do Caetano Veloso sobre esse poema, tá bom? Então vamos lá, galerinha. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra usada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português.
a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre de navegar só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. Aí eu fui obrigado a deixar vocês escutarem a música toda, eu adoro, gosto muito dessa música, porque essa música fala de um dos grandes navegadores portugueses, esse cara aqui, ó, Diogo Cão. Quem era o Diogo Cão? Diogo Cão é um cara que chegou num determinado momento das navegações, né, um pouco antes da viagem do Vasco da Gama. Ele é o sujeito que descobre a foz do rio Zaire, se não me engano, e ele lá nessa foz ele coloca um padrão. Depois eu vou mostrar para vocês o que é o padrão. O padrão é um marco português que eles chegavam nos determinados lugares, gente, e colocavam aquele marco assinalando essa terra é de El Rei de Portugal. Inclusive tem um padrão no meio da floresta amazônica que foram os portugueses que colocaram, um lugar onde até hoje não existe traço de civilização. Ou não sei se já não tocaram fogo também, né? No ritmo que vai é capaz de ter tocado fogo. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês? Notaram? O Diogo Cão é um dos navegadores importantíssimos na história portuguesa. Né? E o legal desse poema aqui é como ele é construído em cima da oposição. Não é? A ideia de que o esforço é grande, o homem é pequeno. Olha a antítese aí. Por quê? Porque o esforço das navegações para o povo português foi uma coisa monumental. Tá? E à medida que eles vão dominando a costa africana, que é ao pé do Areal Moreno, olha só que figura legal, que maneira legal de dizer do continente africano. Um outro detalhe desse texto aqui que eu queria que vocês se ligassem, ó, deante e para deante naveguei. Tem outra palavrinha que eu queria chamar a atenção de vocês também, imenso, com 2 M's. Ele usa uma grafia que é uma grafia antiga. Por que ele usa essa grafia antiga, senhor? Ele usa essa grafia antiga porque é uma espécie de homenagem que ele faz à grafia que se usava durante os Lusíadas do Camões. Então esse poema trata de um navegante, esse navegante coloca o padrão português onde quer que ele pare, onde quer que ele ancore os seus navios e vai assinalando, né? E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas. Quinas é uma metonímia, vocês já viram o navio, né? O navio ele vai de quina, é a quina do navio que vai abrindo o caminho pelos mares, não é? Então, quina é a maneira como se chama, a forma como se chama as naus portuguesas. E olha só que legal essa passagem aqui, que o mar com fim será grego ou romano, que é uma alusão ao mar Mediterrâneo, que foi dominado por gregos e romanos durante os seus impérios. E o mar sem fim é português. Notaram? De novo, mar com fim e mar sem fim. De novo, uma antítese, tá certo? É muito importante a gente perceber que nesse texto aqui, o que a gente, quando chega no final do poema, ó, que é todo ele marcado por 4 estrofes, o que a gente tem é o Diogo Cão dizendo: a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. Quer dizer, eu só vou parar de deixar os padrões portugueses mundo afora quando eu encontrar a calma de Deus, que é justamente uma forma de dizer, uma metáfora de dizer a morte, tá? Por último, mas não menos importante, queria chamar a atenção de vocês de novo para a preocupação com os aspectos formais. Mensagem, gente, é todo um livro de poesias muito marcado pelo aspecto formal. Então, olha só, aqui a gente tem pequeno que rima com moreno. Então, estamos diante de A e A. Já aqui a gente vai ter
deixei e naveguei, né? Aqui a gente tem imperfeita e feita. Aqui a gente tem céus e Deus. Aqui a gente tem oceano e romano. Aqui a gente tem vez e português. Aqui a gente tem, alma e calma. Aqui a gente tem navegar e achar. É um poema lindo, adoro esse poema e é um dos mais famosos de mensagem. Geralmente, quando falam de mensagem, ou falam daquele mar português que a gente deu uma olhada, ou falam desse poema padrão, tá? E o padrão, não sei se vocês estão vendo, mas aqui a gente tem um exemplo de padrão, ó. Tá? É um marco de pedra, esse marco de pedra era levantado, erguido pelos navegadores e colocado, plantado basicamente, nos lugares que os portugueses iam dominando. Outro detalhe igualmente importante, ali a cruz, ali em cima, né, gente? Ali, ó, a cruz, tá? Porque eles eram católicos, né? Então, eram reis católicos que dominavam Portugal, então tem esse traço bem marcado. E, por último, mas não menos importante desse poeminha aí, métrica regular. A métrica regular, pessoal, a métrica é regular. Tem 4 quartetos, de novo, ou 4 quadras, né? Ó, às vezes aparece chamando quadra, é a mesma coisa. E a gente tem 3 versos decassílabos e o quarto verso sempre é octossílabo. Sempre. O esforço é grande, o homem é pequeno. 10 sílabas poéticas. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moré e para adiante naveguei. Tá? Então é sempre esse mesmo esquema, o que denota a preocupação formal do poeta Fernando Pessoa nesse primeiro panorama que a gente está tendo aqui para vocês. Por último, mas não menos importante, vamos chamar atenção para um outro poema que também é muito famoso, tá? Esse poema aqui é um poema, inclusive, que serve de texto para a questão 1 de vocês, que vocês têm lá no caderno, tá? Na nossa apostila, tá, gente? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para a palavrinha, autopsicografia. Como é que vocês vão ter que começar a pensar em traduzir esse poema? Primeiro, vocês têm que separar aqui, porque na verdade autopsicografia tem 3 palavras diferentes. Auto, que é de si mesmo, é ou não é? Auto é um prefixo de si mesmo. Psico tem a ver com mente, com imaginação, né? Com essa capacidade. E grafia tem a ver com escrita. Então vamos traduzir: auto de si mesmo, psico, mente, grafia, escrita. Basicamente esse poema é um poema que escreve sobre o Fernando Pessoa ele mesmo. É uma tentativa de ver o que acontece com o poeta, o que acontece com o criador das poesias, tá? O poeta é um fingidor, ó, ele está se assumindo um fingidor, ele está falando dele. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Esse deveras aí é que sente de verdade. Então olha só, o poeta é um fingidor, ele finge tão bem, ele finge tão direitinho, que chega a fingir que é dor, a dor que ele sente de verdade. Putz, mas que coisa louca, é louco mesmo, porque aquela dor que ele escreve ali vai ser lida por uma pessoa. E o que acontece? Na segunda quadra, no segundo quarteto, ele faz justamente uma perífrase daqueles leitores. Ó. E os que leem o que escreve, os que leem o que esse poeta escreve, na dor lida sentem bem, não as 2 que ele teve. Lembra, o poeta tem uma que ele tem de verdade e uma que ele finge e bota na poesia. Não as 2 que ele teve, mas só a que eles não têm. Né? Então o leitor lê, vê o poema, interpreta e, de acordo com a sua interpretação, ele vai descobrir uma nova dor. Essa é uma dor diferente daquela que o poeta sente e daquela que o poeta finge ao escrever. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, ó, a psique, ó, o pensamento, a imaginação, este comboio de corda que se chama coração.
Comboio de corda, na verdade, tem a tradução aqui, né? Calhas de roda é os trilhos e o comboio de corda é um trenzinho de brinquedo, daquele trenzinho que a gente dá corda. Notem que a questão que vocês têm ali é uma questão relativamente complexa. A obra de Fernando Pessoa estabelece um verdadeiro sistema poético, né? Na verdade é uma literatura inteira, a gente vai ver na aula da semana que vem, em que dois grandes conjuntos formados pela poesia ortônima, Fernando Pessoa ele mesmo, e pela heterônima, aqueles personagens que eu falei para vocês que ele criou, que eram personagens poetas, atuam de maneira a mostrar a multiplicidade de personalidades que havia dentro do poeta. O poema Autopsicografia fundamenta toda essa criação na medida em que o eu lírico, e aí vem as alternativas para vocês fazerem lá. Gurizada, um abraço para vocês. Essa aulinha aí vai ter que ser retomada, eu lembro a vocês, na outra semana, porque na outra semana a gente vai ter Fernando Pessoa, parte 2. Mas hoje ficamos por aqui. Não se esqueçam, o senhor também vai colocar lá umas questõezinhas para vocês fazerem sobre Fernando Pessoa. Vai ser legal para exercitarem isso aí, tá? Então, do Fernando Pessoa, ortônimo, cuidado, Fernando Pessoa ortônimo, Fernando Pessoa ele mesmo, muito cuidado. A obra Mensagem é importantíssima e Autopsicografia é o grande poema dessa fase. Valeu? Boa semana para vocês, molecada, e até mais!